Falando a uma figueira. Você pode imaginar que situação mais difícil de entender, de compreender? O capítulo 11 de Marcos, no versículo de número 12, nos mostra justamente essa situação. Foi quando Jesus ele foi a Jerusalém, aí volta, dá uma examinada no templo, volta para dormir em Betânia, para descansar em Betânia, e no outro dia, então, eles saíram de Betânia e voltam para Jerusalém. Diz a palavra, no versículo 12, que ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia algum fruto. Aproximando-se dela, não achou nada, fruto algum, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, veja bem, então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Muito interessante, eu acho interessante. Eu não tinha esse conhecimento até alguns anos atrás, de que as plantas podem ouvir a nossa voz. A planta pode, como você trata com ela, ela pode reagir, né? Minha esposa me ensinou muito sobre isso, cultivando suas orquídeas, ela conversa com ela, fala com ela, e há uma reação diferente. É interessante isso, né? Claro, a ciência já comprovou essas coisas, e Jesus já sabia disso muito antes. Jesus vai até aquela figueira e amaldiçoa, fala com a figueira uma palavra tão dura, e nunca você vai ficar estéril. Por que Jesus fez isso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Claro que há um ensino espiritual profundo sobre esse texto, né? Há um ensino muito profundo. Mas muitas vezes a gente fica parado e fala, poxa, Jesus sabia que não era tempo de figos. Por que Jesus foi até lá? Lá em Israel, na Palestina, na verdade, pode-se encontrar com frequência pelo menos 3 espécies de planta que nós entendemos como figueira, que são encontradas como figueira. E elas não dão frutos não dão folhas antes dos frutos. É interessante isso. Então, quando a figueira mostra que tem folhas, é porque certamente tem fruto ali. É possível ter fruto ali. Há uma grande possibilidade de ter fruto ali. Então, o que estava acontecendo com aquela figueira? Havia uma hipocrisia. Ela mostrava algo que ela não tinha. Meu Deus! Ela mostrava algo que ela não tinha. Jesus teve uma necessidade, Jesus foi até lá buscando justamente fruto. Mas quando chegou lá, só havia folhas, só havia aparência e não o fruto. Então, Jesus traz uma palavra de maldição para aquela figueira. Jesus determina que nunca mais ela iria produzir. E na verdade o texto nos mostra a seguir que quando eles passaram de volta, perceberam, os discípulos viram e disseram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde as raízes. A palavra, meu irmão, tem tanto poder. A palavra que nós falamos, ela tem poder de vida e de morte. Nós aprendemos isso já lá nos Provérbios. Salomão, já pelo Espírito Santo, revelava isso no capítulo 18 de Provérbios, se não me falha a memória, versículo 21. Então, diz-nos justamente isso. A tua boca tem poder de vida ou de morte. A tua língua tem esse poder. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Mas é só falar? Não. Tem que falar com sentimento, tem que falar com o coração. Quando você quer alguma coisa boa que aconteça, que vai acontecer, algo que você quer que aconteça, seja boa ou seja mal, no caso da figueira seria um mal para a figueira. Você tem que falar com convicção, tem que falar com fé, tem que falar com determinação, tem que falar com sentimento, tem que envolver o sentimento.
Não basta falar da boca para fora. Por isso que antes de falar é tão importante encher o teu coração. Falávamos aos intercessores domingo pela manhã em Itupeva e dizia justamente isso. Você precisa primeiro encher, você vai pedir alguma coisa a Deus, você vai falar com Deus, primeiro se encha de convicção, se encha de fé, se encha de certeza, e quando você for falar, a tua palavra será diferente. Ah, quantas orações foram atendidas dessa forma. Então nós aprendemos com a figueira, aprendemos com a lição da figueira, que Jesus falou com autoridade. Jesus determinou por causa da hipocrisia. A figueira, como muitos dizem, representa Israel, que aparentemente na época tinha uma aparência de religiosa, de tanta coisa, mas não reconhecia que entre eles estava o Filho de Deus, não reconhecia ao Senhor Jesus, não reconhecia a visitação de Deus. O Senhor Jesus vai falar sobre isso depois, vai atentar. Você não conheceu o dia, não reconheceu o dia da visitação. Então, meu amado irmão, quantas lições nós aprendemos com a maldição da figueira. Em primeiro lugar, não critique, porque há muitas pessoas que criticam. Olha, como pode Jesus ter feito isso? Como pode isso? Não critique. Busque compreender, busque entender a razão, o porquê Jesus nos deixa essa nobre e poderosa lição. Número 1. Número 2. Quando você for falar, lembre-se, tome cuidado com o que você fala. Há muitos pais que infelizmente amaldiçoam os filhos, falam mal, falam coisas negativas e às vezes falam com sentimento. Ah, meu irmão, se não quebra-se o poder dessas palavras, o filho pode crescer com aquele trauma, com aquele peso no coração. Você quer alguma coisa? Fale com autoridade. Diga, este ano eu vou fazer isso. Vai acontecer isso na minha vida. Encha-se de fé, encha-se de coragem, enche o teu coração de ousadia. E então proclame, e então fale, e veja coisas acontecerem para a glória do Senhor Jesus. Esta é uma grande verdade. Jesus fez isso, claro, para ensinar em primeiro lugar aos seus discípulos e também para nos ensinar, para trazer ensino para cada um de nós. Você está aprendendo? Você tem ouvido? Então, aprenda a falar com poder, com autoridade. Que as suas orações, que as suas palavras, mesmo com a figueira, seja com poder, seja com autoridade, né? Um animal respeita você, porque ele conhece, ele sabe o espírito que você está falando, né? Você pode agir de uma forma diferente. Normalmente acontece isso. Eu já tive experiência com relação a isso. Então, você também pode ter, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. É um tempo tão precioso de nós orarmos, de nós conversarmos com Deus e recebermos dele aquilo que ele tem para cada um de nós. Amém, amados? Feche seus olhos, se você pode. Querido Pai Celestial, Tu és tão bom, tão precioso e maravilhoso. Nós te amamos, te bendizemos, te glorificamos. E eu peço, meu Pai, neste momento, que a Tua palavra proferida nesta hora vá de encontro ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Querido Deus, eu sei que é uma palavra tão simples, mas, meu Pai, eu sei também do poder que ela tem. Então, meu Pai, que neste instante, este irmão, esta irmã, assuma esta autoridade e receba a cura, a libertação, receba, meu Pai, os sonhos, o desejo do seu coração. Eu te peço, meu Pai, porque certamente esse ensino tem para nós uma autoridade, dá-nos uma autoridade gloriosa e maravilhosa. Se uma figueira obedece, certamente, meu Deus, se uma figueira tem que obedecer, certamente outras coisas também vão obedecer e vão mudar
para a glória do teu nome. Eu oro de forma especial por aquelas pessoas que estão sofrendo, meu Deus, por aqueles que estão passando por uma enfermidade, alguns, meu Pai. Como diz tua palavra, tem pecado que é para a morte. E eu creio assim, meu Deus, que tem enfermidade que é para a morte, assim como o teu servo, o profeta Eliseu, tinha uma enfermidade, que aquela enfermidade o levou à morte. Assim também há pessoas que têm alguma enfermidade que é para a morte. Deus, se assim é, gera paz ao coração, gera graça para eles suportarem, gera tranquilidade para eles saberem que além do pó, além da morte, há coisas gloriosas reservadas para nós. Para aqueles, meu Pai, que podem ser e receber a cura, traz a fé aos seus corações, que agora mesmo eles recebam e sejam abençoados. No nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, Deus é bom e nunca vai mudar.